Bom dia, meus irmãos e amigos. Nós estaremos lendo a palavra do Senhor lá no Antigo Testamento. Abacuque capítulo 1, o versículo de número 1 ao número 6. Depois vamos ler o 12 e logo em seguida o capítulo 2, do versículo 1 até o de número 4. Abacuque tem muito a nos ensinar neste tempo. Diz assim a palavra do Senhor: esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência, e tu não nos salvarás? Porque me fazes ver tanta maldade? Porque toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso, ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. O Senhor diz ao seu povo: olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar as terras dos outros. Versículo 12. Tu sempre exististe, ó Senhor, ó meu santo Deus. Tu és imortal, tu és o nosso protetor. Ó Senhor, tu escolheste os babilônios e lhes deste forças para nos castigar. Capítulo 2, versículo de 1 a 4. Vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. E o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém, ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Numa versão mais antiga, este último versículo, essa última parte, diz assim: os justos viverão pela fé. Que Deus abençoe a sua palavra, lida aos nossos corações, para as nossas vidas neste dia. E eu gostaria de meditar sobre o seguinte tema: Deus tem a resposta. Creio que você, muitas pessoas têm perguntado ou mesmo questionado sobre os acontecimentos inexplicáveis neste mundo, ou mesmo acontecimentos inexplicáveis, muitas vezes, em nossas próprias vidas. Muitos têm questionado. Portanto, conforme o texto, nós podemos ver que o profeta Abacuque nos antecipou de fazer perguntas a Deus. Coisas que ele não entendia, que ele estava querendo uma explicação de Deus.
E ele fez isso com toda a coragem, fazendo o seu questionamento a Deus. O contexto histórico do profeta Abacuque viveu, para alguns estudiosos, ele viveu o próximo tempo de Jeremias. Nesse período, o Império Babilônico estava levantando. E nesse período em que o profeta Jeremias viveu, podemos ver um momento de grandes mudanças. O povo de Judá, a nação de Israel, havia se corrompido. Jeremias levava a mensagem de Deus, chorava e o povo não ouvia. Então, Abacuque se coloca nesse período, especialmente para alguns estudiosos. Período de grande corrupção moral, corrupção espiritual, especialmente, injustiça social. Aqui nós podemos ver Abacuque fazendo seus questionamentos, começando a falar sobre injustiças e violência. Então, nada tão distante do nosso tempo, do hoje, em que em alguns casos, podemos ver corrupções, a justiça muitas vezes favorecendo alguns por meios fraudulentos, coisas desse porte podemos ver também neste tempo. Mas, portanto, nós podemos aprender muito com este profeta. E nós aprendemos que muitas vezes as pessoas, ou mesmo nós, possa pairar em nossas vidas perguntas ou mesmo uma visão equivocada a respeito de Deus. Talvez diante das tragédias ocorridas, diante das mortes ocorridas, muitos têm culpado a Deus, têm colocado na conta de Deus todo esse acontecimento trágico que acontece no mundo. E Abacuque então faz a sua queixa, devido à questão moral do seu povo, devido à injustiça e assim por diante. Mas algo interessante que Abacuque fez a sua queixa a Deus, porém não denegriu a imagem de Deus. Questionou até de uma forma respeitosa, porém ele não denegriu, ele não culpou a Deus, mesmo fazendo seu questionamento, ele não culpou a Deus pelos acontecimentos, mas ele teve essa liberdade de fazer isso. Outra coisa que podemos aprender com o profeta, que Deus, ele é tão bondoso, que ele permite-nos a fazer indagações. Aqui no texto, nós podemos ver Abacuque fazendo perguntas a Deus. Por que essas coisas estão acontecendo? O Senhor não está vendo? O Senhor está aparentemente parado? E Deus deu toda a liberdade do profeta fazer isso. Mas olhando para a palavra de Deus, nós também podemos ver na vida do grande Jó, também fazendo alguns questionamentos a Deus devido à sua vida, os acontecimentos, a sua enfermidade e assim por diante. E vamos encontrar no livro de Jó, Deus falando com Jó, mostrando, respondendo às suas indagações, através de mostrar algumas coisas que ele tinha feito e assim por diante. Então nós podemos aprender com o profeta que alguns têm visões equivocadas a respeito de Deus diante das tribulações. Quantas pessoas neste tempo, alguns até mesmo que falam ser da igreja, estão escandalizados pelos acontecimentos, pela pandemia e assim por diante. Porém, nós aprendemos que nós podemos perguntar a Deus, sim.
E Deus, com certeza, Ele Ele dará, se assim for da sua vontade, a resposta para isso tudo neste tempo. Mas também, se Ele não der neste tempo, Ele dará com certeza na eternidade na qual nós estamos caminhando, já estamos começando a nossa eternidade com Deus. Mas também aprendemos com o profeta que Deus não está indiferente ao que acontece neste mundo. O povo de Deus tinha se afastado dele. O povo de Deus tinha um compromisso com Deus. E nós podemos ver isso lá em Daniel 11, 32, parte B, que diz assim: o povo que conhece o seu Deus se torna forte e fará proezas. Enquanto o povo de Israel, o povo que conhecia Deus, estava conectado com Deus, obedecendo os seus mandamentos, servindo, muitas coisas se realizaram através de Deus em suas vidas. Muitos milagres aconteceram. E interessante também, lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo de 1 até o 14, nós temos, no tempo de Moisés, Deus deu ao povo várias promessas. Várias promessas que eu gostaria de ler, algumas delas relacionadas às promessas de Deus para com o seu povo. Deuteronômio 28 diz assim: Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente todos os seus mandamentos que eu lhe estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus e Ele lhes dará todas estas bênçãos. Deus os abençoará na cidade e nos campos. Deus os abençoará dando-lhe muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada, com muita comida. Deus os abençoará com tudo o que fizerem. Quando os inimigos atacarem, o Senhor Deus os destruirá na presença de vocês. Eles atacarão juntos, em ordem, mas fugirão para todos os lados em desordem. Então nós temos aqui as promessas de Deus para com o seu povo. Deus não está indiferente ao que acontece no mundo. Deus não está indiferente ao que acontece em sua vida, em minha vida. Porém, uma coisa Deus deseja daqueles que conhecem a Ele: obediência. 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 E as bênçãos virão. E nós temos sido abençoados por Deus. Você tem sido abençoado por Deus. O fato de estar vivo, poder assistir esse vídeo, essa pregação, é uma prova das bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. Por outro lado, Deus não está indiferente ao que acontece no mundo, diante da pandemia, violência. Deus não está indiferente ao que acontece nos escritórios, os acordos fraudulentos, até mesmo para a compra de respiradores. Deus está vendo tudo. Ele é um Deus vivo. Ele está vendo tudo o que acontece. Em Lucas, Jesus certa vez falou, Lucas 12, 2, diz assim: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Em Provérbios 15, 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, Deus está vendo tudo.
e ele vai agir. Ele age. Mas interessante que algo relacionado ao povo dele, a nós, povo de Deus, o salmista no Salmo 34, versículo 15, diz assim: Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Então, Deus está ouvindo os nossos pedidos. Ele não está indiferente ao nosso sofrimento. Até mesmo um cabelo que cai da nossa cabeça, Deus sabe, Deus permite. Porém, Ele não está indiferente. Muitas vezes, o seu silêncio parece que Ele está indiferente, mas Ele não está. Ele está no controle da história. Ele está no controle das nossas vidas. Aprendemos isso com o profeta. Deus não está indiferente. E voltando aqui no texto, ao começar o seu questionamento sobre injustiça, corrupção, Deus fala o seguinte para o profeta: estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar a terra dos outros. No versículo 12 diz assim, o profeta falando: tu sempre exististe, ó Senhor, o meu santo Deus, tu és imortal, tu és o nosso protetor. O Senhor, tu escolheste os babilônios, ó Senhor, tu escolheste os babilônios e lhe deste força para nos castigar. Injustiça, desobediência. Deus iria trazer juízo contra a nação de Israel. Deus iria atiçar os babilônios para conquistar a nação, para levá-los para o cativeiro. Deus age com justiça. Então Deus iria usar uma nação ímpia para punir o seu povo, para ensiná-los, para voltarem a Deus. E conforme a história de Israel, o profeta Jeremias diz que eles passaram 70 anos no cativeiro babilônico. Primeira leva foi Daniel, seus amigos e outros. E passaram 70 anos. 70 anos no cativeiro. E nesse período Deus foi trabalhando com o seu povo, com aqueles remanescentes, aqueles fiéis. E depois Deus tirou do cativeiro. Deus ensinou o seu povo lá no cativeiro. Também não é diferente nas nossas vidas. Muitas vezes acontecem coisas que nós não compreendemos em nossas vidas devido à nossa desobediência, o nosso afastamento. E nós vamos ser ensinados, passando por momentos difíceis. E isso quando queremos ser ensinados. Nós vamos compreender que nós estamos sofrendo devido à nossa própria desobediência e é momento de retornar ao primeiro amor. Mas também, finalizando essa palavra, nós aprendemos com o profeta que nós precisamos esperar no Senhor. O profeta diz assim: vou subir minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. E o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter, escreva com clareza, eu vou lhe mostrar para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Ou seja, as pessoas corretas viverão por meio da fé. Então,
Nós precisamos esperar no Senhor. O profeta diz, eu fui para a minha torre de vigia. E ali esperar. Esperar Deus falar. E Deus falou para o profeta. Mas também, aquela palavra que o profeta falou, aliás, que Deus falou, o profeta precisava transmitir. Colocar bem visível. A palavra do Senhor precisa ser transmitida. Precisa ser falada. E isso aconteceu. Mas acima de tudo, aprendemos com o profeta que o injusto será punido. Os maus não terão segurança. Porque Deus faz justiça. A injustiça não prevalecerá. Porém, os maus não terão segurança. Mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis. Então precisamos viver pela fé. Viver pela fé. Como falamos no início, nem todas as nossas indagações Deus vai nos dar resposta neste tempo. Porém, na eternidade receberemos, ou teremos a resposta dele para tudo que aconteceu enquanto estávamos aqui. Então, basta-nos viver pela fé, esperar com paciência e viver pela fé. Então, viva pela fé. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as dificuldades, não olhe para as enfermidades, olhe para Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Deposite a sua confiança nele, a sua fé nele, porque vale a pena confiar. Que Deus abençoe a vida de todos. Em nome de Jesus. Amém.